começar. Voltemos a Deus nossos pensamentos e sentimentos. Não permitamos que nada e nem ninguém atrapalhe nossa celebração ao Senhor. Adoremos a Jesus em espírito e em verdade, e abramos nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a voz de Deus. Seja o nosso sentimento semelhante ao do salmista e declaremos de coração: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolve com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dá a minha vitória, pois estou bem certo de que nada, nem a morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. Graça e paz, igreja, com extensão aos nossos queridos irmãos que se encontram em seus lares. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, para te louvar, cultuar e adorar o teu santo e excelso nome. Pai bendito, ser com cada um dos teus servos que estão reunidos nesta noite, para que os seus pedidos, Senhor, os seus agradecimentos sejam, Senhor, ricamente atendidos por ti, porque tu nos enche, Senhor, de graça quando nós nos rendemos humilhados diante de ti. Ó Pai, domingo tivemos aqui só um prenúncio, Senhor, daquilo que tu queres fazer com a tua igreja e vai fazer. Uma igreja que se levanta em oração. E a nossa igreja, muito feliz estamos, Senhor, pelos momentos que temos de oração. E que cada um, Senhor, sinta esta responsabilidade. Que quando nós oramos, esmurramos a porta dos céus e temos certeza que ela será aberta para todos os pedidos que nós fizermos segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura uníssona em Jeremias, capítulo 10, versículo 6. Ninguém
há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e o teu nome em poder. Amém? Convido a igreja a ficar de pé. Vamos cantar esta música, Não há Deus Maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Céu criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o céu. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o céu. Ainda de pés, vamos fazer uma leitura uníssona em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Vamos lá? Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não sei por que de Deus um amor a mim se revelou, por que razão o Salvador na cruz me resgatou, mas eu sei
venceu do mal, mostrou-me Cristo Salvador, o Verbo divino. Mas eu sei que tenho crido, estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal houver é destinado a mim, se bons ou tristes dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Mas eu sei que tenho crido, que estou seguro que é poderoso para guardar bem o meu tesouro até o dia final. Podeis sentar, irmãos. Neste momento, vamos dar oportunidade para os pedidos e os agradecimentos, mas que os irmãos em espírito estejam orando pela construção do nosso templo, para que Deus esteja orientando a todos no que tem que ser feito, porque a obra é dele, e temos certeza que vamos ter um templo muito bonito, um templo onde vai ser, como está sendo aqui, provisoriamente, o farol iluminando este bairro. Então, o irmão que sentir o desejo de agradecer ou fazer um pedido, pode vir aqui à frente e a irmã Marta vai passar o microfone. Eu vou começar agradecendo a Deus. Eu só tenho a agradecer. Hoje estou sem palavras com o que Deus tem operado na minha família. Há mais de um mês atrás, meu sobrinho se converteu. Ele tem a mesma idade da Laisa. E, assim, eu fiquei radiando com a forma que ele se expressou diante do Senhor. E esse domingo, minha sobrinha, Gisélia, minha Laisa, né, que a gente já vem. A Laisa é a segunda vez que ela vem à frente. Eu não sei se os irmãos, eu não sei qual foi o ano, se foi em 2019, foi 2018. Aquela novela Apocalipse. No final da novela, ela assistiu a novela toda. No final da novela, aquela revelação do céu, da vinda do Senhor. A Laisa entrou em prantos ali. Ela chorou desesperadamente, dizendo que aceitava o Senhor como Salvador. Eu disse, tem certeza? Essas lágrimas aí não é emoção, não. Ela disse, não, vó, eu aceito. Eu orei com ela. E quando ela veio à igreja, o pastor Jonatas ainda estava por aqui e apresentou ela, orou com ela. E assim, a pandemia afastou muita gente da igreja, a situação ficou um caos, né? Os cultos online. E assim,
o inimigo trabalha em certas situações e Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. Por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Vou convidar a irmã para orar por esses agradecimentos e esses pedidos especificamente. E eu quero aproveitar e fazer o meu também. Depois você faz o seu. Vamos orar Orar por por esses isso. dois pedidos, né? Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou.
O Senhor perdoa os nossos pecados, nossas falhas, tem misericórdia de nós, Senhor. Quero te apresentar, Pai, em nome de Jesus, os pedidos que foram feitos, Pai. O agradecimento da Marta, Senhor, com sua família. E o Senhor continua operando milagre, porque o Senhor é o Deus de ontem, hoje e sempre. E quando o Senhor chama, não há quem se renda a Ti, Senhor. Quero te apresentar, Senhor, os pedidos que o pastor Alexandre fez, Pai. Cuida da saúde da Bruna. Cuida dela, Senhor. Restaura a sua saúde, Senhor, para que ela possa estar aqui conosco, servindo a Ti, como ela faz com tanta excelência, Pai. Abençoa, Senhor, este Senhor, Pai, que está acamado. Tu és médico dos médicos, Senhor. Tu és o dono da ciência. Tu sabes de cada célula que existe no nosso corpo, Pai. Tu sabes onde está o defeito, onde está o problema. Mas principalmente cuida do coração dele, do sentimento dele, da alma dele, Pai. Para que ele não deixe esses comentários atrapalhar o crescimento espiritual dele diante de Ti, Senhor. Continua cuidando, Pai, do Teu povo. Eu quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Não pode sentar, irmã Rosa. Faça o seu pedido. Graça e paz, irmãos. Eu quero pedir à igreja que continue orando pela irmã Rosa, sua família, minha família, meus filhos. Só um filho conhece a palavra do Senhor e está nos caminhos do Senhor, e a gente sabe que não é fácil. Se render ao Senhor já é difícil, e continuar se sustentando, só o Senhor que nos sustenta. E minha filha e meu esposo ainda não se renderam aos pés do Senhor, mas eu creio que eu vou dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que essa é uma das promessas e é o que nós esperamos, né? Então, peço que orem pela família da irmã Rosa. Mas eu quero pedir também para um amigo meu. Ele disse, vai para a igreja hoje, trabalha comigo. Eu disse, vou. Ore por mim, faça o pedido de oração por mim, para Deus me libertar da bebida. Aí eu disse, olha, eu posso falar seu nome? Ele disse, pode. Então, o nome dele é Justino. Trabalha comigo e está tentando deixar a bebida. Não é um alcoólatra ainda, mas todo final de semana bebe. E quer parar com isso e não está conseguindo. A esposa frequenta a igreja de lá da Jatiuca. Como é? Não é Batista, não. Não, daquele lá perto do shopping. Universal? A Universal. E ele não quer ir com a esposa. Aí eu estou mandando para ele, né? Os cultos aqui, mandei o louvor. Eu digo, convide sua esposa para ir lá visitar a gente e tal. Deus está agindo na vida dele, porque ele pediu para orar por ele. Então, eu peço a vocês que orem por ele, que o Espírito Santo está começando a trabalhar na vida dele. Obrigada. Irmã Rosa, fica aí, Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti.
Eu sei que errei, continuo a errar, mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, tua serva tão dedicada, brilhar tua onde causa, quer que faz, Senhor, a obra cada vez mais da sua vida, na vida dos seus familiares, seu esposo, enfim, Pai, todos os seus. E desse colega, Senhor, que citou, ó Deus, que quer se libertar, ó Pai, do vício, ó Deus, que Tu possa, ó Deus, visitar aquela vida, Senhor, e dizer a ele, ó Pai, que só Jesus Cristo é o Senhor, e que ele, seguindo a Jesus Cristo, ele se libertará de toda e qualquer vício, ó Deus. Visita seu lar, sua casa, Deus, como a irmã já citou. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração.
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me 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 deixarás, não me deixarás jamais. Sobre os nossos especiais da igreja, que nós temos vários. E usei a minha filha, e depois, logo após, as duas irmãs oraram. Eu saí daqui cheia, maravilhada. Mas mais maravilhada fiquei quando, à noite. Amém, Jesus. À noite eu falei para Adelmo, quando ele chegou, preciso de ir no banco, porque eu estou totalmente sem dinheiro. E o Adelmo foi, disse, vamos agora. Aí eu me dirigi a ela, ia sair minha filha e minha outra filha, e a minha nora e o Adelmo para o banco. E ao falar com ela, Gisélia, eu estou indo ao banco. Tá, minha filha? Fechar o que? A porta, que ela gosta de botar o ferrolhinho para a porta ficar bem fechada. Eu posso ir também? Pode, minha filha. Que maravilha você querer ir conosco. E ela, eu não desço do carro não, eu fico no carro. Mas, meus irmãos, eu fiquei tão maravilhada, porque, olha, Gisélia só sai um dia no mês. Um dia no mês. Depois de sair, foi para Paripueira, mas a gente leva insistindo, não vamos lhe deixar só. E ela disse, posso ir? E fomos. E foi uma maravilha, fiquei tão maravilhada, eu só estou aqui para agradecer. Obrigada pelas orações, eu sempre peço as orações por a minha família, né? E pela minha filha tão maravilhosa, que vive dia a dia comigo, e é uma bênção na minha vida. Deus abençoe, obrigada. Amém. Continue aí, irmã Antônia. Antônia? Irmã Antônia. Continue aí. Outro irmão quero fazer um pedido, por causa do adiantado da hora. Se apressem aqui um pouco, pode fazer seu pedido, o agradecimento. O irmão que desejar, venha para a gente dar continuidade na oração. Alguém mais?
Eu convido o pastor Alexandre para orar por esses pedidos e agradecimento. Depois da oração, se algum irmão desejar, não se acanhe, venha pedir, seja sucinto para que a gente possamos ganhar tempo. Amém. Vamos orar. Deus eterno, Deus bendito, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo retorno, ó Deus, do irmão Aristeu, da sua esposa, a esta casa de oração, Senhor. Sabemos, ó Deus, que eles são bênçãos aonde quer que eles estejam, Senhor. Mas, ó Deus, o nosso coração se alegra em tê-los aqui junto conosco, adorando a Ti, servindo a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá esta alegria. Queremos te pedir, ó Deus, pelos seus filhos, abençoa-os, ó Pai. O Senhor sabe, ó Deus, que eles foram educados, ó Deus, debaixo, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. Firmados, ó Deus, na rocha eterna que é Jesus. Os seus pais, ó Deus, lhes deram, ó Deus, os ensinamentos eternos da Tua palavra. Eles serviram, ó Deus, na Tua obra, na Tua casa. Mas, ó Deus, por algum motivo estão afastados da Tua obra, Senhor. Traze-os de volta em nome de Jesus. Amém, Jesus. Ó Deus, que aquelas brasas, Senhor, que estão ali no coração deles, Senhor, elas possam, ó Deus, reaquecer, Senhor. E a chama do Teu Espírito, ó Pai, possa arder naqueles corações. Nós sabemos, ó Deus, que eles têm o selo da promessa, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que eles com certeza já foram há muito tempo consagrados a Ti, Senhor. Por isso, Deus, não os deixa, ó Deus, distantes, mas traze-os, ó Deus, para o convívio da Tua casa, da Tua obra, para crescer junto conosco, para lutar junto conosco, Deus. Ajuda-os, ó Pai, que o Teu Espírito faça aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Pai eterno, nós te pedimos também pelo trabalho do irmão Aristeu, agradecemos, ó Deus, porque mesmo ele aposentado, continua, ó Deus, contribuindo, Senhor, continua, ó Deus, trabalhando, produzindo, Senhor, como temos tantos aqui na igreja, ó Pai, isso é uma coisa tão boa, tão bonita, uma bênção, pessoas que já se aposentaram, mas que continuam produzindo, Senhor. A Tua palavra garante isso, ó Deus, que aquele que Te serve, mesmo, ó Deus, nas idades avançadas, continuarão, ó Deus, trabalhando, produzindo, e nós Te louvamos, ó Deus, por isso. Queremos Te pedir, ó Deus, sobre essa questão específica, dessa pessoa, ó Deus, que tem um cargo, ó Deus, no trabalho lá do irmão Aristeu, que essas dificuldades, ó Deus, que tem enfrentado, que essas dificuldades caiam por terra em nome de Jesus. Amém, E que, ó Deus, aquilo que é melhor, Senhor, e eles, ó Deus, as pessoas ali, ó Deus, sabem, ó Pai, realmente, ó Deus, o valor daquela pessoa, a importância daquela pessoa, Deus, que o Senhor possa, ó Deus, sustentá-lo, ó Pai, naquilo que está sendo pedido, Senhor. Pai Santo, nós queremos Te agradecer também, ó Deus, pela vida da Gisele, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor, ó Pai, tem ouvido as orações dos Teus servos. Ó Deus, que este desejo que ela teve, Senhor, repentino de ir também ao banco, que para nós, ó Deus, é uma coisa tão simples, é uma coisa corriqueira, mas que para ela é um desafio, Senhor. E cada um tem os seus desafios, ó Deus. Muitas vezes aquilo que não é desafio para ela é um grande desafio para mim, e vice-versa, Senhor. Mas o Senhor nos dá a força necessária para vencermos os desafios. Ajuda, Deus, aquela Tua serva, Senhor. Enche o coração dela, Senhor, da alegria do Espírito Santo, Senhor. Faz com que, ó Deus, todas as suas dificuldades emocionais, psicológicas, sejam vencidas em nome de Jesus. Muito obrigado por esse presente que o Senhor tem dado à Tua serva, irmã Antônia, Senhor. E que o Senhor complete esta obra, Senhor, na vida da Gisélia, Senhor. Que ela seja, que ela tenha a sua saúde emocional, psicológica, completamente restaurada. Amém. E eu Te peço isso, Deus, e nós Te pedimos isso, porque nós cremos no Deus de poder que Tu és. Nós cremos que não há impossível para Ti, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que quando as nossas possibilidades terminam, as Tuas estão apenas começando, Senhor. Por isso, entrego estes pedidos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Outro irmão.
Bem, se não há mais algum agradecimento, foi feito em espírito, eu vou passar agora a palavra ao pastor Alexandre, que vai, depois do louvor, a palavra está para o pastor Alexandre. Sim, desculpa, irmão. O tempo. Vamos fazer leitura que se encontra em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Todos. Vede, com grande amor, nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isto o mundo não conhece, porque não conhece ai. Vamos louvar o Senhor com esta música, Lentilhas. E a igreja medita. Louvado seja Deus. Para chegar neste lugar, te louvar neste altar, não foi tão fácil. Para chegar onde eu cheguei, enfrentar o que enfrentei, não foi fácil. Suportei desilusões e entre 1000 perseguições não vi saída. O inferno se ergueu e tentou até me retirar a vida. Mas no fundo do meu coração germinava como um grão a fé do meu Senhor. Quanto mais enfrento provação, mais me fortaleço em oração e a fé resiste à dor. E ainda que ninguém consiga ver, quando a comunhão me faz viver, esperando em Deus, eu não troco essa esperança pelos pratos de lentilhas que o mundo dá. Meu Deus, não vou trocar o teu amor por lentilhas que o mundo tem. Ainda que durassem toda a vida, não me faria bem. Não posso recusar o teu amor. Contigo eu serei sempre vencedor. O que o mundo dá são armadilhas, são apenas lentilhas. O que o mundo dá são armadilhas, são apenas lentilhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, não vou trocar o teu amor por lentilhas que o mundo tem. Ainda que durassem toda a vida, não me fariam bem. Não posso
recusar o teu amor. Contigo eu serei sempre vencedor. O que o mundo dá são armadilhas, são apenas lentilhas. O que o mundo dá são armadilhas, são apenas lentilhas. André vai trazer a palavra que o Senhor tem preparada para nós nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por todos estes momentos que vivemos até este presente momento. Mas agora, Pai querido, vamos ouvir a Tua voz, Senhor, através da Tua palavra, o qual, Senhor, Tu tens ungido este Teu servo, do qual é escolhido para dirigir o Teu rebanho. É no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós te agradecemos por esta igreja e por este anjo, Senhor, que foi escolhido por Ti e irá trazer a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o irmão Buarque, em nome de Jesus, dirigindo o culto nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do seu servo. É tão bom nós servirmos a Deus, é gratificante servirmos ao Senhor. Agora, amados, nós vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Se alguém puder me ajudar com esse ar-condicionado aqui, o pessoal aí do apoio, porque está frio, viu? Daniel, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1, meus irmãos. Daniel, no capítulo 1. Amém? Livro do profeta Daniel, no capítulo 1, a partir do verso de número 1, a palavra de Deus vai dizer assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdinego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso,
pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Que Deus aplique o texto da sua palavra lida em nossos corações e nos faça entendedores da sua maravilhosa e bendita palavra. Irmãos, nós vemos aí o início da narrativa do livro do profeta Daniel. Lembremos que Daniel foi tirado da sua terra e foi levado cativo para uma outra terra. Ele é tirado de Jerusalém e ele é levado para a Babilônia. Uma situação completamente diferente. E nós sabemos que Daniel e os seus amigos foram homens fiéis a Deus, homens fiéis ao Senhor. Eles decidiram ser fiéis a Deus. Daniel decidiu ser fiel a Deus. Os seus amigos decidiram ser fiéis a Deus, ao Senhor Deus. Por isso, o título da mensagem de hoje é: quando a decisão é ser fiel a Deus. Vou repetir: quando a decisão é ser fiel a Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é que quando a decisão é ser fiel a Deus, o servo do Senhor encontra desafios. Quando o servo do Senhor decide ser fiel a Deus, sabe o que é que ele encontra primeiro? Muitos desafios nesta vida. Muitos desafios neste mundo. E é interessante o desafio da resistência. O servo de Deus precisa encarar os desafios e ser resistente. Olhemos, meus amados, para o versículo de número 4 desse texto. O finalzinho do versículo diz assim: e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ora, Daniel e os seus amigos, eles foram ensinados na cultura judaica. No sentido na cultura
hebraica, na cultura em que se predominava e que se ensinava que só existe um Deus, que o Senhor é soberano, que não se deve adorar a outros deuses porque eles são invenções humanas. Ora, no respeito aos ensinamentos eternos da lei de Deus, da lei do Senhor, mas agora eles estão, Daniel e os seus amigos, diante de um desafio de uma cultura politeísta. O politeísmo babilônico, o predomínio, meus amados, das culturas era o politeísmo, a adoração a vários deuses. Na Babilônia existia a mitologia suméria. Eu fiz uma pesquisazinha e eu parei quando eu achei 36 deuses que eles adoravam. Eu digo, não vou procurar mais não. Já vai em 36, meu irmão? É muita coisa. 36 divindades que eles adoravam. Aí eu digo, não vou procurar mais. Chega. Já é muita idolatria, né? Daniel, ele encontrou esses desafios. Por que eu li essa partezinha aí? Por quê? Porque, veja, eles foram escolhidos para aprenderem essa cultura. A cultura das ciências, mas a cultura também religiosa dos caldeus, dos sumérios. Veja que esse é um grande desafio, meus amados, para Daniel. Por quê? Porque ele aprendeu as coisas desde a mais tenra idade de uma forma. Ele tinha aprendido que só existe um Deus. E agora ele tem que aprender sobre outras divindades. E agora ele tem que aprender sobre outros rituais, sobre outras coisas que iam de encontro à fé dele. Ele agora tem que comer uma comida diferente, que são as finas iguarias, amados. As finas iguarias ali, que era oferecido para aqueles que deveriam servir no palácio, que deveriam servir ao rei Nabucodonosor. Mas aquelas finas iguarias, apesar de finas, Daniel sabia que elas eram oferecidas aos deuses, que elas eram coisas consagradas aos deuses. E os irmãos sabem, eu terminei uma série de mensagens da comparação do Antigo e do Novo Testamento, os irmãos sabem disso, e uma das coisas que nós vemos que permaneceu no Novo Testamento, que tinha no Antigo e permaneceu no Novo, é que nós não devemos nos misturar com as coisas consagradas aos ídolos. Coisas consagradas aos ídolos. Seja comida, seja bebida, seja o que for, foi consagrado ao ídolo, a gente deve se abster daquilo ali. Por quê? Porque nós temos negócio são com as coisas de Deus, com as coisas do Senhor. Nós queremos fazer uso das coisas de Deus. Nós queremos fazer uso das coisas do Senhor. Ora, e dentro desta cultura, meus amados, você imagine, a Babilônia é muito interessante. Eu não sei se os irmãos já prestaram atenção, naqueles filmes antigos, ou mesmo nos vídeos atuais de notícias da Jerusalém antiga, porque você tem a Jerusalém antiga, e você a cidade velha, e você tem a Jerusalém moderna, né? Mas quando a gente vê, eram verdadeiras vielas, né? As ruas em Jerusalém são ruas estreitas. Quando você chegava na Babilônia, você encontrava verdadeiras avenidas, que era muito estranho para eles. Você quer ver outra coisa? O número de templos, amados, e de coisas que eram oferecidas aos deuses. Isso era uma afronta, né? É uma afronta para aquele que foi criado nos caminhos do Senhor, nos caminhos de Deus. É por isso que o salmista diz que quando eles chegaram na Babilônia e eles penduravam suas harpas no salgueiro, os babilônios, eles pediam para eles cantarem algum louvor de Sião, e eles disseram, não vou cantar louvor de Sião em terra estrangeira. E eles, nos assentamos e choramos. Era essa realidade do povo quando teve que lidar com aquela cultura totalmente diferente da cultura impregnada no povo de Deus, que é da palavra de Deus. E, amados, dois grandes desafios em termos de cultura nós enfrentamos hoje. Dois grandes desafios. São muitos os desafios, né? Nessa cultura que nós temos hoje.
mas dois grandes desafios. Um desafio, ele é bastante antigo, bastante antigo. É o desafio da idolatria. O desafio da idolatria. Vivemos, queridos, em um país onde predomina a idolatria. É claro que Deus tem despertado, almas têm se convertido, muitas pessoas têm abandonado a idolatria, mas nós não podemos negar que há muita idolatria ainda. Eu vivi no sertão, irmãos, era uma coisa assim, fora de série, era uma coisa fora de série assim. Tem uma senhorinha, a irmã Carmelita, e ela tinha muitos ídolos em casa, muitos ídolos. Ela veio de uma tradição religiosa, e aí ela tinha muitos ídolos em casa, e ela se converteu. E eu fui treinado para ter muito cuidado com isso, muito cuidado, certo? No sentido de quê? De não espantar a pessoa, mas de ir ensinando a ela, de ir aos poucos ir ensinando. E eu lembro que ela disse assim: pastor, eu me converti, mas eu não vou me desfazer disso aqui não. Disse a primeira visita que eu fiz. Eu não vou me desfazer. Meus irmãos, as paredes eram cheias, e tinha um oratório assim, olha, uma coisa, sabe? E aí eu disse assim: faça o seguinte, ore a Deus. Eu disse a ela já uma senhorinha, era bem encurvada, pequenininha tamanho, mas grande na fé, se tornou grande na fé. E eu lembro, meus amados, que aquela mulher, bem pequenininha, encurvada, ela disse: como assim, pastor? Eu disse assim: converse com Deus. A senhora conversou comigo agora, certo? Mas converse com Deus, converse com o Senhor. E aí comecei a mostrar na palavra de Deus para ela as coisas e tal. E aí teve um dia que eu cheguei lá, não tinha nada mais, não tinha mais nada, irmão, nas paredes, não tinha mais a questão do oratório, não tinha mais nada ali, não tinha mais nada. E é interessante que fazia tanto tempo, e eram tantos, que ficavam as marcas, mesmo atirando, ficou a marca na parede, E aí, eu olhando aquilo, eu disse assim: irmã Carmelita, o que foi que aconteceu? Ela disse: aconteceu que eu obedeci, eu segui o seu conselho. Aí eu pensei: mas não mandei ela tirar nada, Aí ela disse assim: eu conversei com Deus, eu conversei com o Senhor. E eu conversei numa noite com Deus, quando foi no outro dia de manhã, pastor, chegou um prestanista aqui na minha porta, me oferecendo algumas coisas e tal. Irmão, sabe que interior tem muito disso, Aqueles prestanistas, eles vendem aquelas coisas, vendem, sei lá, toalha, tanta coisa, E daí divide, fica aquela cadernetinha ali. Irmãos, eu sei que ela disse assim, numa conversa com o prestanista, ela disse assim: eu sou crente em Jesus. Aí ele disse assim: é nada? Não, você não é crente não. Se você fosse crente, eu não sou crente não, ele disse, mas de uma coisa eu sei, os crentes eles só adoram a Deus. E a senhora tem um monte de coisa aí que a senhora está adorando. Aí ela disse que aquilo tocou no coração dela. E ela disse: eu não conhecia aquele homem, ele veio para me oferecer venda. Eu fiquei emburrada, não comprei nada a ele. Ele foi embora de mãos vazias. Mas pastor, eu não tive sossego. Aquela palavra daquele homem tocando no meu coração: você não é crente, porque os crentes só adoram a Deus. E aí ela disse: o que eu fiz foi tirar tudo. Foi tirar tudo. De graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um outro caso, irmãos, que o marido se converteu, a mulher se converteu, o marido não tinha se convertido, e tinha lá o oratório, e o marido não queria tirar de jeito nenhum, uma coisa bem perto da porta, aí era uma coisa de, como é que chama, de concreto, era de concreto. Meu irmão, ele comprou um sofá, juntou o dinheiro, comprou um sofá, e o sofá não entrava por causa do negócio. Aí ele teve que fazer o quê? Ele teve que quebrar. Aí ele disse que não tinha coragem, pediu para a esposa disse: pastor, eu quebrei com tanta alegria no meu coração. E o sofá entrou, bendito seja esse sofá, em nome de Jesus. Amados, nós vivemos, esse é um grande desafio, o desafio da idolatria tradicional do nosso país. Mas tem uma outra coisa que se espalhou muito nos últimos anos, a questão do esoterismo no nosso país. Tem gente que não sai de casa se não olhar o horóscopo. Se não olhar o horóscopo, não sai de casa. Enquanto não olhar o horóscopo, não pode sair.
tudo o que faz é olhando o que é que o meu signo vai dar, e não sei o quê, e ascendente. Superstição, meu irmão. E o que mais tem nesse país é superstição. Se você for olhar, e olha, os crentes têm cuidado para os crentes não ir nesse negócio, certo? Superstição disso, superstição daquilo, esoterismo, pedras preciosas, pedras energéticas, não sei o quê e tal. É o sal grosso que está lá na lotérica quando você vai pagar uma conta, né? O camarada, o dono da lotérica coloca o sal grosso. Olha, meio mundo de coisa. Meio mundo de coisa. E é um esoterismo enorme. E esse é um grande desafio para nós, irmãos. É um grande desafio. E nós o que nós devemos fazer? Devemos ensinar as coisas certas. Ora, veja, eu mesmo fui criado de pequeno com essas questões de simpatias, de meu mundo de coisa, certo? De sendo levado lá para ser curado, carne crescida, não sei o que, tá, aquele negócio todo. Olha, amados, eu não ficava sossegado se eu visse uma sandália emborcada, desemborcada, sei lá como é, e aquela coisa tinha que fazer, tinha que tirar, não podia deixar a roupa avessada, assim, nos cantos. Meu Deus do céu, era tanta coisa. Eu lembro que eu perguntava a madrasta da minha mãe, que foi criada como minha avó, e eu perguntava a ela, eu dizia, por que não pode dizer? Porque faz mal. Eu disse, mas por que faz mal? Porque faz mal e acabou. Era desse jeito, né? Porque não tem explicação, meus irmãos. Não tem explicação. Sabe qual é o desafio da igreja? E o nosso desafio é suplantarmos essa cultura. E sabe como é que se faz isso? Pregando a verdade da palavra de Deus. Ensinando às nossas crianças as coisas da palavra de Deus. Que realmente o que faz mal é a pessoa não procurar a palavra de Deus, não procurar a palavra do Senhor. É isso assim faz mal. A pessoa não aprender das coisas de Deus, não aprender das coisas do Senhor. Mas, queridos, nós vemos aí que foram grandes esses desafios. Então, quando a decisão é ser fiel a Deus, primeiramente o servo do Senhor encontra desafios. Mas, além disso, quando a decisão é ser fiel a Deus, o servo de Deus enfrenta os desafios. Veja, ele encontra desafios, mas ele também enfrenta os desafios. Vamos ver aí o que diz, meus amados, o verso de número 8 desse texto, desse capítulo 1 de Daniel. Verso 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Veja aí, meus amados, que Daniel, como eu disse, ele sabia que aquelas coisas eram consagradas aos deuses, e ele resolveu não participar disso. Não quero participar disso. Eu quero me abster dessas coisas, disse Daniel. Eu não quero ser partícipe dessas maldições, dessas coisas. Amados, foi um grande desafio, mas a Bíblia usa o termo, Daniel resolveu. E ele resolveu, isso mostra com convicção. Nós precisamos ter convicção na nossa fé e daquilo que nós não queremos para a nossa vida. Temos a convicção, não sei, será? Não, eu não quero isso para a minha vida, porque isso não faz parte das coisas de Deus, então a gente não quer mesmo, não tem que haver dúvida. Se a palavra de Deus condena algo, a gente não deve querer, a gente não deve, essa é a realidade. A gente não deve participar. Não, eu estou só olhando, eu estou só olhando. Queridos, o ser humano é frágil, precisa ter muito cuidado. Eu gostaria de lembrar que não foi só Daniel, mas Daniel resolveu não se contaminar, mas os seus amigos também, os amigos de Daniel submeteram aquilo ali, certo? E também demonstraram segurança no enfrentamento dos desafios. Esse enfrentamento,
ele fala lá em Daniel capítulo 3. Vamos lá para Daniel capítulo 3. Meus amados. A Bíblia diz em Daniel 3, certo? Em Daniel 3, que o rei Nabucodonosor, ele fez um ídolo, e que todo mundo, quando ouvisse os sons dos instrumentos, tinha que se prostrar diante daquele ídolo. Foi o que aconteceu. A Bíblia diz que os amigos de Daniel não se prostraram. E aí eu gostaria que os irmãos acompanhassem o verso, a partir do verso 13, Daniel 3, 13. Então Nabucodonosor, aí foram contar para Nabucodonosor, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostram não. Olha o que aconteceu. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, presta atenção nesse diálogo, viu? Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Aí foi onde Nabucodonosor quebrou a cara. Quando ele falou isso, ele desafiou o Deus eterno. Quem é o Deus que pode livrar vocês de minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. Irmãos, essa palavra tocou muito no meu coração. Olha o que eles responderam, é forte. Olha o que eles responderam. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Olha o que eles disseram. Sabe o que eles estão dizendo? A nossa atitude vai mostrar para você. É com a atitude que a gente vai mostrar. Não precisamos nem responder. Verso 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. Confiança em Deus. O seguinte é mais forte ainda, meu irmão. Concordo plenamente, irmão Daniel. O versículo seguinte, o verso 18, é que é mais forte. Porque eles mostram a fidelidade deles. Eles dizem assim, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Deus nos livrando, ou Deus não nos livrando, para nós, só Ele é Deus. Meus irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Será, meu irmão? Esse é o desafio para nós, irmão Daniel. Esse é o desafio para nós, queridos. Olha o que eles dizem. Eles dizem, a gente não precisa nem lhe responder sobre isso. Acho bonita essa ousadia deles, sabe? Essa ousadia. A gente não precisa nem lhe responder. Pode tocar suas flautinhas aí, o que você quiser. Sabe o que vai acontecer? Nós não vamos nos prostrar. Nós só nos prostramos diante de Deus. E se formos lançados na fornalha, o nosso Deus pode nos livrar. Agora, mesmo que Ele não nos livre, a gente vai permanecer fiel, adorando só a Ele. Amados, que desafio! Eles não abandonaram a Deus. Isso é fidelidade, amados. É fé. E é para essa fé que Deus nos chama. O desafio. Amados, quando nós olhamos para isso, eles resolveram enfrentar as consequências da fidelidade. Agora presta atenção, eles resolveram enfrentar as consequências da fidelidade. Entenda, quando você escolhe ser fiel, lembre, aparecem desafios, e esses desafios, falando aqui, é muito bonito. Mas no dia a dia, quando o sapato aperta, meu irmão, é que a gente vê. Tem uma canção antiga secular diz assim, na hora do sapé caiaiá, na hora do sapé caiaiá é que a gente vê, irmãos, sermos crentes em Jesus aqui nesse ambiente é o lugar mais fácil que tem. Tem lugar mais fácil de ser crente do que aqui dentro. A gente fecha os olhos, a gente chora, a gente canta, a gente ora,
a gente abraça, a gente cheira. Mas os desafios estão lá fora. Os desafios estão quando a gente acorda. Os desafios estão dentro da nossa casa, com a nossa família. Os desafios estão dentro do nosso trabalho, a cada dia. Ora, no seu trabalho, imagine quantos desafios você enfrenta. Quantos desafios você enfrenta? São muitos desafios. E que só você sabe. Que só você sabe. Dentro da sua casa, quantos desafios você tem? Meus amados, a nossa vida é feita de desafios. E o crente se prova assim, no desafio. A cada dia. Queridos, precisamos enfrentar os desafios. E como aqueles homens nos ensinam, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Precisamos enfrentar os desafios. Eu tenho um entendimento, meus amados. Tem outro dia eu até falei sobre isso. Tem uma parte da teologia, que é a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, né? Volta de Jesus, vida após a morte, certo? A situação dos mortos em Cristo, a grande tribulação, o milênio, tudo isso, né? Aí você tem os pré-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, sucessivamente. Eu sou da linha que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu sou dessa linha. E respeito quem seja de outra linha. Mas eu sou da linha de que a igreja vai enfrentar a grande tribulação. Pronto. E que talvez, exatamente, a mesma linha. Somos da mesma linha. Talvez já estejamos. Agora eu penso, irmão Daniel, que a coisa vai apertar mais. Que a coisa vai sempre apertar mais, né? A coisa vai apertar mais. Então, a nossa linha qual é? É de que nós já estamos enfrentando algumas coisas, mas eu penso, irmãos, que nós vamos enfrentar desafios jamais imaginados por nós. Jamais imaginados por nós. Porque a coisa vai apertar. A coisa vai apertar cada vez mais no sentido deste mundo mal. E o inimigo vai ficar tranquilo vendo a igreja do Senhor avançando? Não. A igreja do Senhor avança, aí o outro exército faz o quê? Se ira ainda mais. E quanto mais ele se ira, mais a igreja precisa enfrentar o desafio. Mas, a cada dia, a cada momento, irmãos. A cada dia, a cada momento. Sim. Certo. Aí é outra questão, Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nós enfrentaremos grandes desafios. E o que nós enfrentamos hoje ainda não é tudo. Que a coisa vai se afunilando cada vez mais. E que nós somos desafiados a cada dia, meus amados. Aqueles homens foram provados na fornalha. Aqueles homens... E obviamente nós podemos trazer essa ideia de fornalha com uma simbologia de tantas coisas. Tantas e tantas coisas, queridos. Além disso, queridos, quando a decisão é ser fiel a Deus, o servo de Deus, olha, ele encontra, ele enfrenta, mas ele também vence os desafios. Seja fiel para vencer os desafios. O Senhor ajudou os fiéis, ainda em Daniel capítulo 3, a partir do verso 23, a palavra de Deus vai dizer assim: e os três homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens.
os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Queridos, o agir de Deus ele é completo. Não tinha nem cheirinho de fumaça, nem eles, nem as vestes deles sofreram qualquer dano. E quando nós olhamos para isso, meus amados, nós vemos que o Senhor ajudou os fiéis, aqueles que foram fiéis, aqueles 3 homens, Deus os ajudou. Havia ali um 4º homem, o anjo do Senhor estava ali, o anjo de Deus estava ali. Meu querido, minha querida, quando nós escolhemos o caminho da fidelidade a Deus, este 4º homem nos acompanha também. Ele também sofre junto conosco, para nos proteger, para nos livrar. Ele está conosco nas fornalhas da vida. Nós não estamos sozinhos. Nunca pense que você está sozinho. Você pode estar sozinho em relação aos homens, às pessoas. Mas em relação a Deus, você nunca está sozinho. O Senhor está com você. Tenha isso, meu irmão, minha irmã, como consolo na sua vida. Isso não é invenção minha, isso que está mostrando é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Quando você se sentir sozinho em relação aos homens, console o seu coração com a verdade da palavra de Deus, diga assim: é verdade, eu fiquei sozinho em relação aos homens, às pessoas, mas eu sei que o meu Deus está comigo. Amém, querido? Enfrente os desafios e vença os desafios, sendo fiel a Deus, sendo fiel ao Senhor. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração, amados. Gostaria que você ficasse em pé nesse momento. E eu não sei o desafio que você está enfrentando, mas sabe de uma coisa? Quem tem que saber é você mesmo. Porque o seu desafio não é meu, não. E o meu não é o seu, não. Agora tem uma coisa em comum em nós dois. O que Deus espera é que sejamos fiéis a Ele. E permaneçamos fiéis a Ele. Enfrentando o desafio com fidelidade, segurando nas mãos do Senhor. Aí tem uma tradição, né, que quando o povo morre, né, quando o enterro vai saindo, aí o povo canta, né? Segura na mão de Deus e vai. Agora, depois que morreu, segure você, meu irmão, agora, vivo como você está nas mãos de Deus. Não levanta mais nada, meu irmão. A mão não levanta mais não. Não segura mais nada não. Precisa ser segurado pelos outros, não é? Precisa ser segurado pelos outros. Mas você não, você está aqui. Segure na mão do Senhor, permaneça fiel. Ele vai te honrar. Ele vai, porque Ele honra os fiéis. Meus irmãos, muitas vezes os homens não honram, mas Deus honra quem é fiel. O Senhor honra, e a honra que nós precisamos é a honra do Senhor, não é dos homens não. Precisamos da honra de Deus. Eu quero orar pela sua vida. Você apresente a Deus o seu desafio nesse momento. Eu não sei qual é, mas vou estar orando pelo seu desafio, em nome de Jesus. Pai querido, Deus de amor, acabamos de ler na Tua palavra, Senhor, que nós não estamos sozinhos, Pai, que nas fornalhas da vida o Senhor está conosco, o Teu anjo está conosco. Oh Deus, como é bom sabermos que podemos contar com a Tua companhia sempre, mesmo dentro da fornalha. Oh Deus, dá-nos essa inspiração de fé, Senhor, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que disseram: na fornalha, com fornalha ou sem fornalha, nós não adoraremos a outros, só adoramos ao Senhor. Deus eterno, que tenhamos essa convicção, que tenhamos essa segurança moral de fé, Senhor, para enfrentarmos os desafios desta vida. O Teu servo, a Tua serva, estão apresentando nessa hora, cada um seu desafio, Senhor. Ó Deus, e para cada um, quão grande é o desafio, Senhor, mas maior, Deus, é o Teu poder, maior é a Tua companhia, maior é a Tua proteção, maior é o Teu amor para conosco, Senhor. Ajuda o Teu servo, ajuda a Tua serva, ajuda a mim, Senhor, a vermos, ó Pai, a enxergarmos com os olhos da fé este quarto homem que está sempre conosco. Ó Deus, é essa companhia que nós precisamos.
É esse apoio, ó Deus, que nós precisamos. Ajuda-nos, Deus fiel, e traz resposta para cada um, Senhor. Para que cada um permaneça fiel na Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável és, nada é como tu, bendito Deus, grande é a sua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Vamos cantar mais uma vez. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável és, nada é como tu, bendito Deus, grande é a tua fidelidade. Mais uma vez, só a igreja. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, aleluia, nada é como tu, bendito Deus, grande é a sua fidelidade. Seja fiel, porque você tem um Deus fiel. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós vamos realizar um momento agora de dedicação de dízimos e ofertas ao Senhor. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar para Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser pra teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Amém. Nosso irmão Buarque vai orar, consagrando a Deus os dízimos e as ofertas ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra proferida esta noite, que possamos, Senhor, guardar tudo quanto nos foi ensinado, para que possamos ser fiéis a ti, Senhor, para que possamos enfrentar todas as dificuldades que vier, sabendo, Senhor, que não é fácil, mas estamos, Senhor, garantidos, protegidos por ti. Venha o que vier, nós estaremos protegidos por ti, quando obedecemos a ti, naquilo que tu nos tens ordenado.
como fizeste com aqueles teus servos, Senhor, livrando da fornalha, livrando dos leões, Senhor. Tu nos livrarás de toda maldade do homem, Senhor. Sabemos que eles estão preparando a armadilha para os teus servos, mas que nós estamos guardados por ti. Te agradecemos pelos dízimos e as ofertas, para o sustento da tua casa, Senhor, e a divulgação da tua palavra. É no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós te oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Deixa eu completar o testemunho lá da irmã Carmelita, aquela que Deus usou o prestanista, né, para falar com ela. Amados, ela acabou depois de muitos anos indo para outra igreja que era mais próxima da casa dela, e não houve problema nenhum, nós continuamos com a amizade e tudo, mas com a dinâmica, né, da vida, cada um foi para o seu canto. Mas eu me lembro que eu recebi um recado de uma irmã Terezinha Bezerra, da Igreja Batista, e ela disse assim: pastor, a irmã Carmelita mandou lhe chamar, porque ela está já partindo desse mundo, estava muito doente, muitas dores, e ela disse que queria vê-lo antes de partir para a glória de Deus. E eu fui visitar aquela mulher, irmãos, e quando cheguei lá, ela bem debilitada, mas consciente, falando, e eu lembro que eu cheguei perto dela, e ela, com muita dificuldade, abria os olhos assim, e ela disse assim: pastor, eu queria lhe ver antes de partir, eu queria ver o senhor, agradecer a Deus, o senhor pregou o evangelho para mim e tudo, nós três nos emocionamos ali, e eu lembro que ela disse assim: eu quero fazer um pedido, cante uns louvores aí. Ela disse: cante os louvores, eu não estou podendo mais ir para a igreja, e eu queria que o senhor cantasse uns louvores, para que quando eu entrar lá no céu, eu me lembro dos louvores que eu ouvi aqui na terra. E eu lembro que eu cantei aquele hino que diz assim: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé do meu Jesus. E aí cantei todo aquele hino, e aí ela muito feliz, sabe, ela disse: pastor Alexandre, eu sou a mulher mais feliz da terra. Amados, no outro dia, aquela mulher partiu para a glória de Deus, no outro dia, mas partiu segurando nas mãos de Jesus. E aí é como o hino diz, né? Seguro estou, não tenho temor do mal. Meus irmãos, que satisfação traz ao nosso coração, né? Sabermos que o Rei Jesus, ele purifica o ser humano de todo o pecado quando o ser humano aceita Jesus, e ele tem direito de vida eterna. Que bênção de Deus. Vamos agora para as considerações, os comunicações. Vamos lá? Amados, nessa sexta-feira vamos ter um encontro da UMH BAL, não é isso, meu irmão? Será um encontro maravilhoso às 19 horas. Deixa eu dizer para você, é para todos os homens, não é isso, meu irmão? Todos os homens. Então, se você é homem, puder, venha, em nome de Jesus. Oi? Se as irmãs quiserem vir, fique só na vontade. Não, venha também. Pode vir também, mas olha, é uma bênção, irmãos. A união de homens é uma bênção. Nós vamos ter, vem outras pessoas, não é isso, irmão? Outras sociedades de homens estarão aqui. Então vai ser uma bênção, né? Um momento maravilhoso. Então, estão convidados em nome de Jesus. Sexta-feira agora, 19 horas. Marque na agenda do seu coração. Domingo pela manhã nós temos 9 horas a escola bíblica dominical. Vamos aprender mais da palavra de Deus. Sempre temos tido lições muito inspirativas, né, irmãos? Eu gosto muito de ser aluno. Gosto muito. Quando eu sento ali, seja com o irmão Daniel, com o irmão Ademir, muitas vezes com um ou outro irmão que está à frente, eu aprendo. E como é bom aprender da palavra de Deus. No domingo à noite, 18 horas, tem o culto de encerramento de missões mundiais. É quando a gente vai entregar a nossa oferta especial, irmãos. Essa oferta é enviada para a Junta de Missões Mundiais. E é uma das organizações da Igreja Batista mais eficazes, irmãos. Ela envia missionários para o mundo inteiro. O Brasil hoje é um celeiro de missionários, e grande parte disso é a Junta de Missões Mundiais quem organiza. Então, o irmão venha,
se possível, traga a sua oferta, oferte contribuindo, oferte orando também, vai ser uma bênção. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus? Tem um pedido de oração para fazer, que você vai orar em casa, quando você estiver orando. Ore pelos novos convertidos. Os irmãos são crentes em Jesus, sabem quão grande é o desafio quando a gente se converte logo. Muitas vezes dentro da nossa própria casa, no trabalho, amigos, aparece um problema, aparece outro, e a pessoa ainda não está madura o suficiente. A semente que cai na semente, cai no terreno, tem que cair num terreno que seja fértil, né, irmãos? Nós vamos estar acompanhando esses novos convertidos, certo? Eu já estou marcando visitação, quando eu vou visitar eles na casa deles, e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Mas não deixe de orar não, pelos nossos irmãozinhos que estão começando. Pai querido, Deus de amor, nós te bendizemos, ó Deus, pela vida do irmão Vânio aqui no louvor, pela vida do nosso irmão Buarque, Senhor, dirigindo o culto nessa noite, pela vida dos irmãos do som, da mídia, Senhor, projeção, transmissão, pelo pessoal da recepção, Senhor, que está ali sempre a postos na porta, Senhor, para receber todos aqueles que chegam aqui na tua casa, Pai. Deus, obrigado pela vida de cada pessoa aqui presente, Senhor. Toma em teus braços, Senhor, cada vida. Enche-nos, ó Deus, mais e mais do teu Espírito e da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito possa se mover a cada dia em nós. Faze-nos, ó Deus, a cada dia servos fiéis a ti, Senhor. O que nós queremos na nossa vida é sermos fiéis à tua palavra, Senhor. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua paz. Como ministro da tua palavra, abençoa o teu povo, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Oração silenciosa, estamos dispensados.